Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, nós nos alegramos da Tua presença, Senhor. Nós nos alegramos, ó Pai, na revelação que o Senhor mesmo fez de si, ó Deus, através da Tua palavra, palavra que nos foi entregue, ó Deus, e que é meio de graça, é meio instrumento, ó Pai, pelo qual o Senhor tem nos abençoado, nos trouxe a vida e tem nos sustentado diariamente nela, ó Pai, de maneira que pela Tua palavra o Senhor nos tem santificado, por ela o Senhor nos tem feito a cada dia, Senhor, mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, nos instruindo, nos confrontando e também, ó Deus, confortando as nossas almas a respeito das importantes verdades, ó Deus, que nos animam, que nos alegram, nos encorajam com relação à vida futura, com relação à esperança da glória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, neste momento, nós estamos diante de uma porção desta Tua palavra, uma palavra, ó Deus, que foi entregue pelo apóstolo Paulo aos nossos irmãos da igreja de Colossos, e que certamente, ó Deus, é palavra viva do Senhor para nós esta manhã, e tem aqui grandes verdades que nos instruem e nos animam no Evangelho. De maneira, Pai, que nós queremos clamar a Ti, pela Tua direção, pelo Teu comando, ó Deus, em nos conduzir, em nos guiar pelo Teu Santo Espírito, de modo que seja dito apenas aquilo que corresponde à Tua palavra. Ó Deus, de igual modo que o Senhor também nos conduza, nos abençoe, a cada um dos ouvintes, fazendo de cada ouvido sincero, de cada coração pronto, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, para recebê-la e para sair daqui para praticá-la, para viver. É o que nós te pedimos, ó Deus, no santo nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Amados, nós temos ouvido a respeito do tema primordial de Colossenses, quanto ao fato da supremacia e da suficiência de Cristo, o supremo das nossas vidas, aquele que é supremo não apenas em sua obra, mas em sua pessoa excelente. As perfeições do nosso Senhor Jesus Cristo são nos demonstradas pelo apóstolo Paulo a partir da sua gloriosa pessoa, mas também a partir da sua gloriosa obra. E Paulo tem argumentado aqui nesta carta aos Colossenses que é em Cristo que nós somos completos. É nele que nós encontramos a plenitude das nossas próprias vidas. É com a centralidade dele em nossas vidas. É na medida em que nós orbitamos, tendo Cristo como centro da nossa existência, que nós encontramos os aspectos mais completos da nossa própria vida. Aqui o apóstolo Paulo vai, em pouquíssimas palavras, expressar a grandeza e a glória de uma das mais importantes doutrinas cristãs, doutrinas bíblicas, que é a da nossa união mística com o Senhor Jesus, a nossa união com Cristo. Aquilo que Paulo o tempo todo e recorrentemente fazia questão de mostrar, de evidenciar. Ele que era um egresso da religião, da autojustiça, das obras e da auto-performance, e agora vive a plena religiosidade da verdadeira religião, da verdadeira fé no Cristo vivo, expressando-se com muita recorrência a necessidade de termos a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo como a expressão daquilo pelo qual, de fato, nos torna unidos a Deus, satisfeitos em Deus e plenos em Deus. Paulo argumenta aqui que Jesus, portanto, é o núcleo. Ele não é apenas o meio da nossa religião, o meio da nossa fé, mas ele é o núcleo da nossa fé. O apóstolo Paulo está preocupado em estabelecer a ideia de que Cristo é o centro do universo,
mas também o centro das nossas próprias vidas. Ele é o coração do plano redentor de Deus. Você não tem como fazer Cristo o centro da sua vida. Na verdade, Ele é o centro e é o centro de tudo. Ele mesmo se fez o centro de todas as coisas, inclusive o centro da sua vida. E a sua vida, em termos práticos, deveria girar em torno dele. Deveria girar em torno desta centralidade do Senhor Jesus Cristo. Paulo, nestes versos aqui, no início do capítulo 3, ele está estabelecendo uma ponte entre o que ele expôs, a doutrina estabelecida por ele no capítulo 1 e 2, e aquelas orientações práticas que ele vai passar a fazer a partir do verso 5 do capítulo 3. Paulo, em todas as suas cartas, ele adota esta metodologia, este padrão de estabelecer doutrina e depois, na segunda parte do que ele escreve, estabelecer a prática dessa doutrina. E aqui nesses versículos do capítulo 3, ele faz uma ponte entre essas duas coisas, entre doutrina e prática. E ele faz isso para estabelecer a base certa e o foco certo das nossas práticas. Somente Cristo como o centro de todas as coisas, como o núcleo, a órbita das nossas vidas, a centralidade das nossas vidas, é que irá estabelecer a maneira prática correta da nossa religião. Somente em Cristo nós vamos encontrar a diferença entre uma prática legalista, uma prática absolutamente autojustificadora, de uma verdadeira religião que tem em Cristo, na sua justiça perfeita, a sua legítima expressão. Paulo aqui está tentando nos ajudar em estabelecer três coisas que são importantes para uma piedade de fato bíblica, que é verdade, alvo e confiança. Três coisas que você sempre precisará recorrer para avaliar o seu comportamento, avaliar a sua atitude piedosa. A verdade, obviamente, é a doutrina. É importante nós entendermos que os fundamentos espirituais da nossa vida são as doutrinas bíblicas, é a verdade bíblica, aquilo que Deus nos revelou como sendo verdadeiro, a respeito dele, a respeito do Pai, do Filho, do Espírito, a respeito da redenção, a respeito de todo o fundamento do cristianismo. As nossas crenças vão determinar aquilo que nós fazemos, isso é inevitável. Portanto, a nossa piedade depende, a nossa prática depende deste primeiro fundamento importante, que é a verdade, aquilo que nós cremos, os fundamentos da nossa fé e da nossa crença. O cristianismo bíblico, meus irmãos, ele é verdade proposicional, ele é essencialmente proposicional. Aplicando isso, nós vamos encontrar muita dificuldade hoje, justamente porque as pessoas elas estão fugindo da ideia de doutrina. Uma ocasião, uma escola dominical foi dada a oportunidade a uma irmã para fazer uma reflexão. E essa irmã disse: o que tem matado a nossa igreja é a doutrina. Meus irmãos, se você pensa na doutrina como algo ruim, você certamente já estabeleceu uma falsa piedade, já estabeleceu um padrão ruim, extremamente danoso, falso de piedade. É preciso entender, dentro do próprio ensino do apóstolo Paulo, não só aqui, mas toda a Escritura ensina isso, de que o primeiro ponto, a primeira base fundamental para esse tripé da piedade é a verdade. Entendendo aquilo que Deus nos expõe proposicionalmente com a verdade de Deus, que com crenças verdadeiramente e legitimamente estabelecidas, que nós vamos ter atitudes práticas adequadas. Por isso que Paulo começa sempre falando de doutrina. Em Efésios, os primeiros capítulos, Paulo vai falar de doutrina. Quando ele fala aos Filipenses, nos primeiros capítulos, ele fala de doutrina, para depois ele falar da prática destas crenças, da prática destas coisas. Uma outra coisa importante é o que Paulo trabalha nessas transições, de todas essas suas cartas. A ideia de um alvo, de uma base, de um fundamento claramente estabelecido para estas verdades. Porque você pode conhecer doutrina com a base e o alvo mal estabelecidos.
E por isso que ele faz essa importante transição nos versos de 1 a 4 do capítulo 3. Olha, não adianta apenas conhecer fundamentos importantes, doutrinas importantes do cristianismo, mas ter algo claramente estabelecido em relação a essas doutrinas, que é o fato de que elas orientam a minha vida para Cristo. Há muito problema em nós, por exemplo, conhecermos verdades bíblicas e essas verdades bíblicas não nos orientarem para Cristo. Eu já citei aqui para vocês uma ocasião relatada pelo reverendo Augusto Nicodemos, de um professor seu mestrado, um doutor em teologia, um homem que lecionava para doutores de teologia, para mestres de teologia, mas que não era convertido. Esse homem sofreu um infarto, baixou no hospital, caiu de cama no hospital, e durante o tempo de sua internação passou a voltar às escrituras, deixando um pouco das suas ocupações com os livros teológicos. E para a surpresa, uma enorme surpresa de seus alunos, esse homem se converteu numa cama de hospital. Um homem que conhecia teologia ao ponto de que a sua expertise fez dele um grande professor de seminário. Mas o que nós podemos perceber claramente nesse tipo de conhecimento? O seu alvo não está devidamente estabelecido. Não é um conhecimento que faz com que a vida da pessoa se torne algo orientado para Cristo, em algo orientado para a glória e a supremacia do Senhor Jesus Cristo, mas orientado para várias outras coisas. Eu não vou me deter com relação às possibilidades e ao rol destas coisas. Basta-nos saber que é necessário que, em todo o fundamento da verdade para a nossa piedade, haja necessidade de um alvo claramente estabelecido em relação a elas, que é o fato de que nenhum conhecimento nos vale se no final das contas a nossa vida não estiver orientada para Cristo, orientada para a sua supremacia e para a sua centralidade em nossas vidas. E aquilo que Paulo vai começar nos versos 5, a partir do verso 5, nos aponta para um outro ponto deste tripé, uma outra sustentação importante nesse tripé, que é confiança. A necessidade de aplicarmos as verdades às nossas vidas. Precisamos conhecer a verdade, tê-las com algo claramente definido, que é estas verdades nos orientando para Cristo. E finalmente o fato de que não haverá uma orientação adequada e nenhum conhecimento adequado da verdade se nós não aplicarmos essas verdades às nossas vidas. É preciso, portanto, confiança, e a palavra utilizada para a fé no Novo Testamento recorrentemente é essa, né? A ideia de confiança, fé, é sobretudo confiar no que Cristo faz e ver nas nossas próprias vidas aquilo que Jesus nos promoveu, nos ensinou e nos trouxe ao conhecimento. É exatamente essa orientação do apóstolo Paulo em Filipenses 4, verso 9. Vejam comigo, 4:9, quando diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Esta confiança verdadeira nos leva à prática, à aplicação verdadeira daquilo que tem sido o fundamento para as nossas vidas, tem sido as grandes verdades para a nossa vida. É por isso que Tiago irá se preocupar em dizer-nos que, se somos apenas ouvintes da palavra de Deus e não praticantes, de nada vale a nossa fé. Que confiança é essa em Cristo? Que fé é essa em Cristo que não nos leva a aplicar de fato na vida, no que fazemos, aquilo que tem sido o fundamento, a verdade para nós, aquilo que tem ajudado-nos a estabelecer o alvo, que é a orientação nossa, de toda a nossa vida para Cristo. Se no final das contas nós falhamos na confiança, na fé, por não aplicarmos, por não praticarmos, por não vivermos as coisas de que ouvimos, de que aprendemos e de que vimos no apóstolo Paulo, em Cristo, em todo o testemunho da fé que nós encontramos na Escritura. Portanto, meus irmãos, aqui, neste momento, estas são as coisas que Paulo está preocupado. Está preocupado, obviamente, em que tenhamos a verdade na mente, mas está preocupado de que haja necessidade
necessidade de um alvo claramente definido em relação a essa verdade, que é a nossa orientação para Cristo, e não para nós mesmos, por uma religiosidade pessoal, propositalmente voltada para o nosso ser. E, sobretudo, essa questão da confiança, da prática e da aplicação dessa verdade, de vivermos estas coisas. Mas me permita, meus irmãos, agora suprir para vocês algumas aplicações importantes, algumas análises importantes a respeito daquilo que Paulo nos fala aqui nesses versos de 1 a 4. Aqui ele está falando-nos a respeito de uma atitude, de um comportamento muito importante nas nossas vidas, mas ele faz isso nos exortando a viver de acordo com duas verdades gloriosas que são muito importantes para tudo isso. Primeiro, o fato da nossa união com Cristo, a esperança da nossa glória. E segundo, o fato de que toda a nossa vida se orienta com base nisso. Toda a nossa própria prática depende disso. De fato, Cristo ser a esperança nossa, na medida em que nós estamos unidos a Ele, e todas as coisas na nossa vida decorrem desta união com Ele. Duas coisas importantes aqui a respeito de Cristo, a respeito dele mesmo como o nosso Supremo, como o nosso suficiente Senhor. Primeira coisa que eu gostaria de destacar no verso 1, quando ele diz aí: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre duas coisas importantes a respeito de Cristo. A primeira diz respeito ao lugar de Cristo, e a segunda diz respeito à posição de Cristo nesse lugar. Vejam que o texto, o apóstolo Paulo está falando que Cristo está no alto, lá no céu, Ele está acima de todas as coisas. Nosso Senhor já não está conosco aqui, Ele não está num plano, digamos assim, de aquela amizade quase igualitária, aquela relação íntima, quase entre iguais. Mas Cristo subiu aos céus, ascendeu aos céus, de maneira que é muito importante para nós entendermos a natureza dessa sua ascensão gloriosa, da sua obra, através da sua ascensão. Cristo, ele, antes mesmo de subir, já havia recebido no céu e na terra todo o poder, toda a autoridade plena sobre todas as coisas. Nele já havia sido colocado tudo aquilo que seria importante para o seu reinado messiânico, para a sua plena autoridade sobre todas as coisas. E nem sempre nós temos agido ou percebido as coisas com base nessa compreensão, com base no fato de que Cristo ascendeu aos céus e que governa todas as coisas, está acima de todas as coisas, exaltado como o seu pleno Senhor. Meus irmãos, isto também nos aponta para algo importante, não apenas para vermos Cristo em sua posição, mas para entendermos que Ele consumou aquilo que Ele veio fazer aqui. Cristo completou o seu trabalho, Ele executou aquilo que tinha para executar. Não há coisas incompletas. Uma das grandes raízes da autojustiça, do legalismo, do problema aqui da heresia de Colossos, e não apenas da heresia de Colossos, mas da religiosidade das obras, é a ideia de que Cristo não executou completamente o seu trabalho. Há sempre a ideia de que nós precisamos completar alguma coisa do que Cristo fez. É isso que pensa o católico romano, é isso que pensa o espírita, mas é isso também que pensa o evangelical, com as suas ideias de autojustiça. É isso que pensa aquele que vai para a igreja fazer campanha de 40 dias, ou campanha de 7 dias, eu não sei, tem campanhas aí de tantos dias, numa ideia de autojustiça, numa ideia de que eu vou completar o que Cristo fez. Isso é terrível, isso é profanação da obra dele. Não há como completarmos nada do que Cristo fez, porque tudo o que Cristo fez está absolutamente completo. Foi por isso que Ele ascendeu aos céus. Foi por isso que Ele se assentou, pelo fato de que está completa a obra que Ele veio realizar. Tudo o que tinha para ser feito, para que pudéssemos ser salvos, foi feito por Cristo de uma vez por todas.
Então, Cristo está acima nos céus, numa posição de glória, numa posição de exaltação. Sobretudo por quê? Porque Ele fez perfeitamente, plenamente o que Ele veio para fazer. E esta sua posição, assentado à destra de Deus Pai, à direita, nos confere algumas outras consolações, alguns outros encorajamentos para a nossa fé. Quanto ao fato de que lá, não apenas Ele está presente em seu ministério sacerdotal, como em seu ministério real. Cristo está lá como nosso advogado, como nosso sacerdote, como aquele que de uma vez por todas fez plenamente o que era necessário para que eu e você estivéssemos aqui nesta manhã, não incompletos, mas completos nele, plenos nele, definidos nele como salvos e amados do Senhor Jesus Cristo. Ainda com coisas a serem completadas em nós, porque estão incompletas em nós, não porque estão incompletas na obra de nosso Senhor, porque ainda não nos foi entregue completamente, mas que já foi realizadas por Ele completamente. E não apenas como um sacerdote, mas como o Rei de todas as coisas, como o Senhor de todas as coisas. Nós começamos este culto lendo as recomendações do apóstolo Paulo à comunidade de Filipos sobre o que pensar. E por que, meus irmãos? Pela simples verdade de que Cristo é o Senhor dos nossos pensamentos. Ele é o Senhor de cada milímetro ou de cada centímetro das nossas vidas. O teu pensamento, os teus pensamentos pertencem ao Senhor Jesus. E não apenas isso, Ele está assentado à destra de Deus Pai em todo o poder, em toda a glória, para ser Senhor até mesmo do seu teclado de computador, para ser Senhor do seu dinheiro, para ser Senhor de todas as suas atitudes e projetos, para ser Senhor de todos os seus planos. Tudo pertence a Ele. Por isso que Paulo está preocupado com cada um dos nossos pensamentos. Por isso que Paulo está preocupado com a dignidade deles, com a honra deles, com a verdade deles, porque eles pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas foram colocadas aos pés de nosso Senhor. E nós não entenderemos aquilo que Paulo nos recomenda aqui nos versos seguintes, a menos que entendamos essas coisas importantes e gloriosas a respeito de Jesus, quanto à sua posição e quanto ao local onde Ele está, de onde Ele nos governa, de onde Ele está a orientar as nossas vidas. E assim, meus irmãos, portanto, é que nós teremos condições de entender aqui este comando do apóstolo Paulo, quando Paulo diz aqui que no verso 2 devemos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós só poderemos controlar, orientar e trabalhar os nossos pensamentos, esta ordem, este comando do apóstolo Paulo, se nós olharmos para a glória de Cristo e entendermos corretamente, adequadamente a esta expressão da sua glória. Aqui Paulo está, portanto, nos orientando, com base na nossa união com Cristo, a pensar nas coisas de cima, nas coisas que são do alto. E que coisas são essas? O que são essas coisas do alto? Nós costumamos pensar de maneira muito mística em relação às coisas celestiais. Nós costumamos inclusive pensar nas coisas que estão por vir de maneira extremamente mística. Alguns de nós aqui ainda possivelmente pensarão de que a nova terra que nos está prometida, os novos céus, é aquela vida onde nós estaremos saltando de nuvenzinha em nuvenzinha, contando junto com os carneirinhos as nuvenzinhas brancas, aquele céu místico, aquele ideal extremamente não material das coisas celestiais. Nós podemos pensar, por exemplo, que pensar nas coisas do alto seja pensar em cantoria sem fim, seja pensar em cantar uma musiquinha atrás da outra enquanto pula-se de uma nuvenzinha para a outra. Mas aqui, o próprio apóstolo Paulo, ele começa a definir as coisas celestiais de uma maneira extremamente prática, extremamente útil para nós, porque ele começa, na verdade, fazendo um contraste. Ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
eu estou certo. É lógico que eu tenho que pensar sempre em termos de uma antítese das coisas que são daqui. Se as coisas aqui são materiais, então eu tenho que pensar em termos de coisas imateriais. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A primeira ideia clara com relação a coisas terrenas, que Paulo quer nos chamar a atenção, que ele vem fazendo isso na carta até agora, é com relação a uma antítese entre as coisas do alto e as coisas terrenas, em termos da falsa religião. A falsa religião que Paulo está combatendo aqui em Colossos. Paulo, ele está preocupado com a religião da justiça própria, da vaidade, das regras feitas pelo homem. Paulo está preocupado com, nos versos 2, de 16 a 23, com o ascetismo. Paulo está preocupado com uma ideia diminuída da natureza de Cristo e de sua obra redentora. Aquela que sempre precisa ser suplementada com obras de autojustiça. Aquelas que sempre precisam ser suplementadas com um estilo de vida que suplementa o Evangelho, com coisas culturais que são como um apêndice necessário ao Evangelho. Paulo está deixando claro de que isso é terreno. Enquanto nas coisas celestiais, na verdadeira religião, há um descanso na salvação, há uma absoluta confiança na justiça de Cristo, há uma esperança segura na justiça de Cristo, há uma vida eterna reservada-nos pela justiça de Cristo, na pessoa gloriosa dele, no seu trabalho suficiente. Em oposição a isso, a religião terrena, as coisas terrenas, irão nos propor algo que nos satisfaça como um apêndice das coisas criadas aqui, inventadas pelo homem. O contexto da heresia de Colossos era o quê? Homens estabelecendo um estilo de vida criado pelo homem, não estabelecido pelo Evangelho, como um apêndice necessário, como um suprimento necessário ao Evangelho. Isso não é celestial, Paulo está dizendo aqui. Isso não é lá do alto, onde Cristo está em sua glória com o seu trabalho concluído. Isso é nosso daqui, isso é terreno. E aqui, meus irmãos, eu aproveito para fazer uma aplicação importante com relação a toda essa movimentação política em torno de nós. Será que, em termos políticos, em termos do que tem acontecido no nosso país, nós temos pensado nas coisas lá do alto? Ou nós temos pensado de maneira terrena, de maneira que em alguma medida fica claro até mesmo como um péssimo testemunho de Cristo, a confiança nossa em homens, em sistemas, em ideologias, ao invés do nosso suficiente conhecimento e confiança naquilo que Jesus faz. Eu me recordo da eleição de 2010, e uma das coisas lastimáveis percebidas na eleição de 2010 foi uma clara polarização entre pastores e crentes, ora de esquerda, ora de direita, de crentes que demonstravam ora confiança na Dilma, ora confiança no José Serra, em oscilações de um pêndulo malévolo, onde no final das contas o que restava-nos evidente era que nós estávamos confiando em homens, em sistemas, em ideologias, em coisas daqui e não nas coisas lá do alto. A palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem. E nós temos visto em muitos momentos acréscimos terríveis ao Evangelho, acréscimos terríveis à verdadeira religião, consistentes em ideologias, consistentes em sistemas que, na verdade, no final das contas, são uma confiança no homem, e não uma confiança radical, suficiente e exclusiva em Cristo Jesus. E Paulo nos chama a atenção: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Ocupe a força mental de vocês, a inteligência de vocês, o pensamento de vocês com as coisas que digam respeito ao que Cristo é como sacerdote e como rei, e não naquilo que nós somos de alguma maneira como os inteligentes daqui. Como somos intelectuais. Como os crentes estão sendo seduzidos pela ideia da intelectualidade. Como os crentes estão sendo seduzidos pela ideia de ser sabido e se mostrar sabido. Tem gente mais orgulhosa de falar da filosofia desse mundo do que de falar sobre o Evangelho, de expor a palavra de Deus, de gastar-se em suas palavras, em suas tecladas,
com aquilo que está na palavra suficiente, infalível, revelado do nosso Senhor. E ficamos postando aí o que Spinoza disse, o que Schleiermacher disse, ou qualquer outro tipo de pensador ou teólogo, todos no final das contas falhos em seus sistemas. É lógico que é muito bom, muito agradável quando nós citamos Calvino enquanto um piedoso comentarista bíblico. É lógico que não é contra essas coisas que eu estou falando aqui. Mas quando eu estou falando de pessoas que não estão se ocupando da verdade suficiente, revelada por Deus, mas que estão antes construindo seus próprios sistemas de pensamento, que em algumas vezes e ocasiões coincidem como traços de verdade com aquilo que a palavra de Deus diz, mas que no final das contas são meros encaixes imperfeitos, mas que não correspondem contundentemente à verdade de Deus. Mas outra coisa que Paulo tem em mente aqui é o amor do mundo em contraste com o amor de Deus. O fato de que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho em bens, aquilo que nos é exortado lá em 1 João capítulo 2, verso 16, estão claramente em contrastes com o amor de Deus, que é caminhar em sabedoria, de acordo com o conhecimento e a vontade de Deus, que é viver no seu reino vivo, conforme nos é recomendado nos versos seguintes aqui de Colossenses capítulo 3, conforme o Senhor Jesus nos expõe a andarmos lá no Sermão do Monte. Eis ali a nossa plataforma. Você quer uma plataforma política para você, meu irmão? Leia o Sermão do Monte, batalhe e lute no Espírito Santo, na graça de Deus, para que você viva e defenda aquelas coisas. Sabe do que o nosso país precisa para ser uma nação mais agradável aos olhos do Senhor, mais benéfica ao seu povo? Precisa ouvir a lei do Senhor, especialmente com a hermenêutica do Sermão do Monte, e procurar se dedicar a aplicar as coisas que Jesus expõe ali como uma grande plataforma do reino. É disso de que necessitamos. É isso que Paulo quer dizer com pensai nas coisas lá do alto. Pensem nas bem-aventuranças. Pensem nos meus conselhos, nos meus comandos, nos meus mandamentos, nas minhas recomendações, e vocês estarão pensando nas coisas lá do alto. E o nosso foco, segundo o apóstolo Paulo, é certamente buscar estas coisas. É pensar verdadeiramente essas coisas. É isso que ele nos recomendou, recomendando à igreja de Filipos. É pensarmos em tudo isso, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e a paz de Deus será convosco. De maneira, meus irmãos, que este comando de Paulo nos aponta para o fato de que devemos insistir ou refletir sobre estas coisas, meditar sobre elas, em seguida praticá-las, andando de acordo com a graça que nós recebemos. Em resumo, buscar as coisas do alto é viver na luz da glória de Jesus Cristo, para viver como Ele viveu, para viver com uma visão celestial, a glória por vir, para nos disciplinar em oração com ações de graças, em santidade e justiça da verdade, não nos conformando com este mundo, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente. Não é contrapondo os sistemas desse mundo, mas oferecendo-nos ao Evangelho que é contrário a este mundo, é diferente deste mundo. Romanos 8, 5 e 6 nos esclarece um pouco mais a respeito disso. Paulo diz lá que, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito do Espírito para a vida e a paz. Se de fato somos dele, pensaremos como ele. Se de fato estamos unidos a ele, nós levaremos esse comando muito a sério. A nossa vida não será segundo as coisas terrenas, segundo os sistemas e a falsa religião.
mas segundo a verdadeira religião, segundo o Evangelho, segundo a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Mas ele faz questão de deixar muito claro duas coisas importantes aqui. No verso 3 e o próprio verso 1, ele deixa claro que a razão de sermos capazes de pensar nessas coisas é a nossa união com Cristo. Não teríamos esses pensamentos e não teremos jamais se não estivermos unidos a Ele. No verso 3 ele diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O nosso próprio batismo será fundamento, expressão para os pensamentos dessa natureza. Meus irmãos, é preciso entender que esse comando, buscar as coisas lá do alto, as coisas de Cristo, só serão possíveis para aqueles que estão nele. Se você está unido a Kierkegaard, a Spinoza, aos gregos, aos clássicos, certamente você vai conseguir pensar como eles. Mas se você está unido a Cristo, Paulo está dizendo, você pensará como Ele, e portanto você pensará as coisas do alto. Esta é a grande diferença, a razão da nossa diferença, a nossa união com Cristo. Paulo fundamentava isso claramente como o motor da sua vida. Ele dizia: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós não precisamos oferecer um Messias político, mesmo que forma de sistema de pensamento para o nosso tempo. Do contrário, Cristo teria se oferecido como isso quando Ele veio. Mas não foi isso que Cristo veio para cá. Foi precisamente por isso que os judeus o recusaram. Foi por isso que os judeus o rejeitaram. Porque eles esperavam aquele que desse solução política para os seus problemas, que trouxesse solução social, econômica para os seus problemas. Mas foi isso que Jesus veio fazer? Não. Jesus, meus irmãos, esteve sim preocupado com os pobres. Jesus, em alguns instantes, ele mata a fome e a sede de algumas pessoas. Mas isso não foi o centro do seu ministério. Jesus não fez de atuação e de razões políticas, sociais e econômicas o fundamento do seu ministério, mas a transformação verdadeira de gente morta em gente viva. E somente estes novos vivos, somente estes que agora estão vivos e unidos a Ele, nele, são capazes de pensar as coisas do alto de maneira muito diferente que nós costumamos pensar. Portanto, meus irmãos, é importante entender que quando a palavra de Deus diz que nós estamos ocultos em Cristo, estamos mortos e a nossa vida ocultas com Ele, certamente Paulo está fazendo uma referência ao batismo, que está intimamente identificando-nos com a salvação, na medida em que significa, numa palavra visual, o nosso nascimento ou renascimento espiritual. Em Cristo nós renascemos, e com uma nova mente, com mentes brilhantes, com mentes que são capazes de pensar diferente, com mentes que são capazes de raciocinar de uma maneira diferente. Por incrível que pareça, um raciocínio que é simples e não é confuso, um raciocínio que é extremamente prático e que leva à prática de todas as coisas aquilo que está na mente, aquilo que tem povoado os seus pensamentos. Aqui Paulo também aponta para a fé como um ponto focal. Fomos sepultados e ressuscitados com Cristo por meio da fé. Agora a nossa vida não é uma questão da confiança nos nossos próprios órgãos ou em nós mesmos, mas uma confiança vital naquele que nos dá a vida, aquele que nos é a própria vida. E há uma coisa também importante aqui, quando Paulo diz da nossa vida escondida com Cristo. Ele quer dizer que Cristo é a fonte de toda a nossa vida. A garantia da nossa vida espiritual é o próprio Jesus. Onde Ele está, lá reside a nossa vida. Embora a nossa experiência desta vida abençoada seja parcial aqui e agora neste mundo, já há significativas evidências aqui escatológicas de Paulo quanto ao já e ao ainda não. Porque certamente nós estamos aqui ainda por receber grandes coisas,
mas absolutamente seguros da nossa vida eterna, absolutamente seguros da glória eterna que nos está reservada. Portanto, meus irmãos, nós devemos experimentar esta vida e esses pensamentos e a prática deles, das coisas lá do alto, numa perspectiva da segunda vinda de Cristo. Será que nós achamos que os nossos planos, politicamente, ideologicamente, seja lá o que for, deste mundo, estabelecidos em nossa mente, estão totalmente seguros com relação ao fato da volta do Senhor Jesus? Eu já fiz graça aqui de irmãos que, por exemplo, não querem que Jesus volte agora, porque ele ainda quer conhecer Paris, né? Ah, não, eu não quero que Jesus volte agora porque eu não casei ainda, não tenho filho, eu quero ter filho. Assim como tem gente que está pensando nas coisas aqui da terra e não quer que Jesus volte agora, por quê? Porque nós queremos ver uma teocracia teonômica estabelecida no Brasil. Ou que nós não desejamos que Cristo volte logo, porque não? Porque eu quero ainda cumprir alguns outros planos com relação a muitas coisas que eu penso. Por exemplo, eu gostaria de concluir meus estudos e morar 2 anos em Genebra. Imagine o sonho de todo calvinista, né? Morar 2 anos em Genebra. Passar 2 anos ali respirando ar e vivendo o ambiente em que o reformador viveu. O terrível desse tipo de confiança e esperança é a negligência com as coisas por vir. É o fato de que os nossos pensamentos claramente não estão postos naquilo que deveria ser os nossos mais simples afetos. O desejo daquilo que se expressa na própria expressão do Pai Nosso, quando nós falamos, Senhor, venha o teu reino. Será que na nossa mente o venha o teu reino é um ideal escatológico ou, de alguma maneira, realizações de Cristo, políticas, sociais e econômicas em nosso mundo, que geram benefícios para nós, muito mais do que para Ele? Portanto, Paulo está nos chamando a atenção para o fato de que a razão dos nossos pensamentos é a nossa união com Cristo. E ele conclui no verso 4, quando ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aqui Paulo está concluindo o ideal escatológico destes versículos com uma promessa. Uma promessa de que todo esse comando e a razão dele na nossa união com Cristo nos apontam para uma gloriosa promessa. Nossa glorificação com Cristo, meus irmãos. Assim como Ele é glorioso, assim como Ele está numa posição de centro e supremo do universo, assim mesmo, Ele gloriosamente resgatará o seu povo, Ele glorificará o seu povo, concluindo a redenção e fazendo de nós aqueles que plenamente experimentaram, não agora apenas os inícios da glória com a graça, mas a glória consumada com a nossa glorificação. Muitas vezes nós não entendemos expressões como a do Salmo 84:11, quando a palavra de Deus diz: o Senhor nos dá graça e glória. O Senhor nos dá esses começos da glória, mas Ele certamente consumará a sua glória em nossas vidas, de maneira que seremos revelados nele, juntamente com Ele, em glória, em novos corpos, revestidos de celestialidade, revestidos das coisas do alto, completamente. Portanto, se vivemos segundo essa promessa, se somos encorajados segundo essa promessa, nós seremos de fato aqueles que pensam segundo as coisas do alto. É isso que você tem esperado na sua vida? É isso que tem caracterizado os afetos da sua vida? É isso que tem motivado a sua vida? É o que motiva o que você faz? É o que motiva as suas atitudes em relação às pessoas, os seus relacionamentos, as suas atitudes, todos os programas que você faz, o que você declara, o que você pensa, o que você faz? É isso? A sua glorificação futura? Essa promessa gloriosa de Cristo de revelar-nos juntamente com Ele em glória, como gente diferente, não apenas agora gente que pensa as coisas do alto, mas gente que são as coisas do alto, que estão revestidos delas, revestidos de corpos celestiais, de incorruptibilidade. Meus amados, Cristo é a nossa vida.
Isto se resume simplesmente na expressão de Paulo em Gálatas 2:20, quando ele diz: já estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo pensava as coisas do alto. Paulo vivia segundo as coisas do alto. Paulo tinha uma mente brilhante. Paulo era absolutamente brilhante nas suas expressões ministeriais, no exercício do seu apostolado. E por quê, meus irmãos? Porque o brilho dos pensamentos de Paulo, porque o brilho da mente de Paulo estavam caracterizados pela sua união com Cristo, porque estavam motivados por Cristo, porque estavam centrados nele, porque todos os pensamentos de Paulo, porque todas as atitudes de Paulo orbitavam em torno daquele que é o centro de todas as coisas, o nosso Senhor Jesus. É disso que precisamos. É disso que tanto necessitamos em nossos dias. Essa é, meus irmãos, a coisa de que tanto precisamos nos nossos tempos, em nossa igreja, na vida de cada um de vocês. É isso que vai determinar e caracterizar essa igreja como uma igreja simples, como uma igreja que de fato é centrada no Evangelho. Não as muitas elucubrações filosóficas que nós pudéssemos fazer aqui, não os muitos devaneios que pudéssemos exercitar aqui, lutando contra as tentações impostas à nossa mente, mas nos agarrarmos de fato com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. A essência do argumento de Paulo aqui nesse texto é a seguinte: eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Uma vez que fomos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição, estamos inseparavelmente ligados a Ele. Ele é a nossa vida. Uma vez que Ele está acima no céu, que é onde a nossa vida realmente é vida, nós não iremos nos gastar com as coisas dessa terra. A nossa pátria está nos céus, portanto, viver de tal maneira é não gastar e ser gasto com as coisas deste mundo. É gastar e ser gasto para o reino de Deus. É viver com uma vista para a glória por vir. Cristo é a glória e é glória. E Ele deve ser o foco da nossa vida, a motivação e a paixão da nossa vida. Quer fazer alguma coisa pelas coisas desse mundo? O Evangelho é a resposta. Você quer fazer alguma coisa pelos casamentos das pessoas? O Evangelho é a resposta. Você quer fazer alguma coisa pela política desse país? O Evangelho é a resposta. Você quer fazer alguma coisa pelos problemas sociais desse país? O Evangelho é a resposta. Cristo crucificado, ressurreto e ascendido aos céus. Essa é a nossa mensagem. Esse é o conteúdo dos nossos corações, da nossa motivação, dos nossos afetos, de todo o pensamento que gira na minha mente e na tua mente. Isso é com o que devemos nos gastar. Nós não encontramos em nenhum lugar da Escritura pessoas que tenham se gastado, gente, homens de Deus, mulheres de Deus, que tenham se gastado com outra coisa que não seja claramente o reino de Deus, a glória de Cristo. Paulo deu da sua saúde, Paulo se doou completamente por isso, os apóstolos fizeram isso, outros homens e mulheres fizeram isso. Estevão perdeu a sua vida, martirizado, assim como inúmeros cristãos da história. Nós vemos que a reforma protestante foi feita porque homens e mulheres se gastaram por Cristo. É disso que precisamos. E eu gostaria de sugerir para os irmãos algumas maneiras práticas que você poderá aplicar isso. Em primeiro lugar, pratique disciplinas espirituais. A leitura das Escrituras e a memorização das Escrituras é algo que tem diminuído no nosso tempo. Não temos tanto da leitura bíblica e da memorização bíblica quanto se tinha antes. Oração, jejuns particulares e jejuns convocados publicamente pela igreja. Essas coisas são tão importantes, elas
ajudam a manter-nos focados no que realmente importa nessa vida. Elas ajudam a proteger os nossos corações. Elas ajudam a nos fortalecer contra o pecado e a tentação. Elas ajudam a nos motivar para a ação e para o serviço da igreja. Elas nos ajudam a ver continuamente Cristo como belo e glorioso, mas não apenas isso, como temível nas nossas vidas. Em segundo lugar, lembre-se do seu batismo e daquilo que ele significa. Mesmo se você não se lembre de todos os detalhes desse dia. Eu, por exemplo, fui batizado com 11 anos, lá atrás, 1984. Logicamente já não funciona tão bem assim. Mas é preciso você, pelo menos, lembrar sobre o significado do batismo. Lembrar que significa a nossa união com Cristo. Enquanto não devemos confiar no nosso batismo externo, apenas como um mero ato, mas entender que o batismo aponta para o fato de que recebemos a fé em Cristo em nossos corações. Entender que ele é o símbolo das bênçãos que nos foram comunicadas, as promessas do Evangelho para nós, e nos lembra da nossa santa vocação em Cristo Jesus. Lembre-se disso. Examine-se para ver se existem áreas em sua vida que se caracterizam mais por mundanismo do que por piedade. Não se encante com a ideia da falsa religião, da falsa piedade. Arrependa-se e peça a Deus a graça no assunto, nessa área da sua vida, e busque exercer esforços piedosos. Lembre-se que este mundo e as coisas deste mundo, sua casa, seu carro, suas roupas, seu dinheiro, vão perecer um dia. Eles são dons de Deus para serem usados para a glória de Deus. Eles não são de sua confiança e estimação. Nós só podemos servir a um Senhor, a um Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, se lembrem: verdade, alvo e confiança. Nós temos uma meta para a qual nós devemos nos esforçar, pensar nas coisas do alto. E devemos dar um passo de cada vez, confiando que, com a ajuda de Deus, nós podemos ter uma vida de fato que pense as coisas lá do alto. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver em todas as coisas, em tudo que fazemos, a confiança em Cristo. A certeza de que Cristo é o que faz com que todas as coisas das nossas vidas orbite em torno dele. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e nós iremos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Senhor nosso, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pensamentos maus, indignos, impuros. Perdoe, ó Deus, os nossos pensamentos que nos apontam, nos conduzem para egoísmos, para desejos pessoais, projetos pessoais, coisas individuais. E que, ó Deus, haja mais compromisso, não apenas no que pensamos, mas no que falamos e no que fazemos, com a centralidade do Senhor Jesus Cristo, com a sua glória, com aquilo de fato, ó Pai, é determinante e importante para todos nós, o seu reino e a sua justiça. E que, ó Deus, todo gasto de energia, todo gasto de força, toda a consumação de energias e força nas nossas vidas, se dê em favor de Cristo e da sua glória, para a promoção do Evangelho entre aqueles que ainda não te conhecem, entre aqueles que ainda não ouviram falar de ti, os teus eleitos que ainda não foram resgatados e alcançados pelo teu Evangelho. Meu Deus, num país mergulhado em tantas coisas terríveis como o nosso, em coisas assombrosas, que, ó Deus, a nossa palavra, a nossa força, o nosso gasto de energia, seja para demonstrar Cristo, este morto, ressurreto e ascendido aos céus, vivo, de onde reina sobre todos nós. Que todo o nosso compromisso gire em torno disso, que todos os nossos afetos girem em torno disso. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.